Forte da Fronteira. Forte da Fronteira eu tô usando na narrativa presencial que tem aqui, Goiânia. Inclusive, a próxima, essa semana, vai ter a última sessão da história em si. A história acaba, porque ela é uma história que foi feita para ter um final. E o pessoal vai estar chegando, acho que no 12º, 13º nível. E ela se finda. E grande parte do final da história se passa nesse Forte da Fronteira. Na história deles em questão, a idealização é o seguinte: um dos personagens, todos os personagens moram numa vila, uma currutela do meio do nada, que não tem importância quase nenhuma. E um dos personagens tem um sobrenome importante. E a família não é mais importante, mas esse sobrenome já foi importante. E eles meio que ficam ali nesse lugar, vivendo de boas, e esse personagem, junto com os amigos, acabam se enroscando numa trama em que alguém importante quase foi de Vasco, né? Quase pereceu diante a um desvivedor de pessoas. E aí começou a jornada deles, porque eles salvaram o cara, aí o cara falou: ô, cara, vai lá na cidade que eu ajudo vocês lá, você quer ser guerreiro? Eu te ajudo a ser guerreiro, você quer ser mago? Eu te ajudo a estudar magia. E eles foram, e a jornada deles foi chegar até lá, e quando eles chegaram até lá, depois de muita encrenca, eles não achavam esse cara, que ele era um filho de um trabalho de cancelar documento. É isso aí, MH. Eles chegavam lá e não conseguiram achar o filho do nobre de jeito nenhum. E o personagem que tinha um sobrenome importante começa a ver toda as histórias sobre a família dele. A família dele era muito ligada ao regente, né, ao atual rei. Só que, na verdade, ao pai do rei atual. Só que lá no passado, lá na PQP, eles participaram de uma insurreição contra um duque. Que na história o duque, ele estava querendo passar a perna, eles foram lá e tal, só que o duque venceu. Então a culpa foi para eles, eles perderam todo o poder, morreu um monte de gente, eles perderam o poder e tudo mais. E aí durante esse processo, esses restantes dessa família entram em uma guerra civil, lá provocam uma guerra civil de insurreição. E descobre-se que existe uma trama que estava tentando fazer essas pessoas voltarem a se rebelar e tudo mais. E no final das contas, estava sim acontecendo um problemão. O rei foi morto por um dos filhos dele. O outro, que era o duque, estava querendo dar o golpe, porque também estava na linha de sucessão. Eu sei que foi uma bagunça a história deles. Só que lá na fronteira tem um forte. E esse forte é o último bastião, né? Ele é o último recurso da família que não tem mais poder, porque eles eram os donos desse forte. E depois que a guerra civil se resolveu, o vencedor foi até lá para reivindicar, né, o forte. E a guerra entre o vencedor da guerra civil, que no caso foi o regicida, filho do rei, veio lá para pegar esse forte de volta. E a ideia é a guerra entre essa família e as tropas do regente. Só que esse forte é forte. Qual que é a grande treta dele? Ele fica numa região onde, de um lado, tem o mar, um quebra-mar alto, que são esses paredões de pedra de difícil acesso, praias estreitas, um porto vigiado. Do outro, montanhas, bosques e poucas estradas que passam ali. E para você entrar no reino, tem que passar por esse forte. Atrás do forte, uma cidadela que antes era moldada para ter força e pessoas de qualidade para manter um forte de fronteira. E um pouco atrás, ainda, uma cidade, que era a primeira cidade do reino para quem vinha, ou seja, todo o comércio parava ali para ser distribuído, para ser levado para as outras áreas, e que é murada, uma cidade murada.
Então, ele é um forte grande e extremamente resistente. Atualmente ele tem 1.500, poderio militar de 1.500 homens, né? 1.500 combatentes, contando ainda com a cidade e tudo mais, são 1.500. Se a população se levantar para ajudar, eles chegam a ter uns 4.000. E a cidade vai ter lá umas 20.000 pessoas, 25.000 pessoas. Uma cidade extremamente grande. E as características dessa fortaleza são as seguintes. Eles têm 2 dúzias de canhões voltadas para o mar, para frente, e agora alguns voltados para trás, para as estradas que vêm do reino. Eles têm uma área de plantio, uma área de cuidados com os animais suficientes para manter esse forte por 2 ou 3 anos, caso de cerco. Eles possuem ligação com um bosque que fica entre o mar e as montanhas, capazes de fornecer madeiras para eles por tempo indeterminado. E o grande lance, a grande diferencial desse forte em relação aos outros que foram adotados no cenário é que ele foi, grande parte dele, a base dele, esculpida num rochedo. Então, esculpiu-se a primeira etapa dele no rochedo e a parte de cima foi construída, dando acesso não só a um poderio militar que impede uma invasão pelo mar, uma visão pela parte externa de quem vem de fora do reino, e também a residência, cidadela e cidade que dão suporte para nobres, soldados, profissionais e para quem da região quiser virar para lá. No total, toda a área dele, num caso de ataque, de invasão, consegue suportar mais de 50.000 pessoas. Então ele é feito para isso. E atualmente eles estão num cerco, onde, vindo pela parte do próprio reino, porque o regente está indo para atacar ele, nós temos um contingente de 15.000 pessoas, 15.000 soldados com armamento de cerco, e no mar está se aproximando um total aí de 15 a 20 barcos fortemente armados para fazer a invasão. Considera-se que o pequeno contingente militar que tem aí vai conseguir barrar muito bem por causa dos canhões e por conta das defesas que eles desenvolveram na parte da cidade, que foi criação de novos fossos para que seja impossível a aproximação rápida. Eles criaram buracos para impedir que maquinário de guerra seja transportado de maneira eficiente. Então, catapultas não tem como ser transportadas para perto, porque são vários buracos no chão mesmo, para atrapalhar. Eles desenterraram pregos em algumas fileiras para atrapalhar um possível avanço de infantaria ou o uso de arpões e escadas, caso para atravessar o fosso. Aéreos, caso algum ataque aéreo venha a acontecer, com criaturas invocadas, por exemplo, eles têm 3 torres na cidadela e uma torre a cada 500 metros de muralha, que dá umas 4 ou 5 torres, todas elas com arpões e lançadeiras para enfrentar essas criaturas que porventura venham pelo céu. Ainda tem uma torre de mago, que é capaz de ver toda a região e a partir dela fazer conjurações e vigias à distância. E mais de 30 rotas de fuga para a montanha, para o litoral, para a cidade e para o bosque. Essa imagem do jeito que ela tá bem preparada para invasão naval, né? Invasão de mar aí, bastante canhão voltado para direção ao oceano. Eu pedi menos. Na inteligência artificial eu pedi menos. Mas eles fizeram isso e eu falei, tá bom. Os outros pareciam aqueles canhão nazistas, saca? Eu falei, não combina, não orna muito, não. Esses aí ficaram melhores. Mas é próprio, né? A gente até estava discutindo no Discord, um tempo atrás, sobre a regra de bastião do D&D 2024, né? E
Eu até comentei lá que em OSR, normalmente, o próprio Outros Essentials, ele já tem essa regra, normalmente associada à classe. Cada tipo de classe tem um tipo de edificação que ela pode criar no final. Tipo, um guerreiro, ele pode criar um forte. Um clérigo pode criar uma igreja. Um druida pode criar ali um cairn. Então, é associado com o tipo de classe que tem. Então, é bem interessante esse tipo de aventura também, né? O Brunão tinha uma aventura que ele só era de gestão, né? De Sim. gerenciamento de um forte, né? De gerenciamento de um ápice, local. O ápice dele foi conseguir o forte para chamar de seu. Teve uma aventura também que eu joguei, eu, o Chico, não sei mais quem lá, né? Acho que o Leandro, lá na casa dele, que em determinado momento a gente teve, né? Um forte. E aí era um que o Chico tinha um amigo, um dragão. Não tô lembrado. Meu amigo da escola é um dragão. É um que ele comprou liderança. Sim. Ele foi, aristocracia e liderança foi comprando a skill. E aí o aliado dele era mais forte que ele. Sim. Então, no final das contas, o aliado dele era um dragão. E aí a gente teve algumas aventuras de defesa no forte e tal. Foi bem interessante também esse tipo de... Foi Zamafel, é isso mesmo, na fronteira. Que tinha aquelas invasões contínuas. Uhum. Que inclusive o forte virou nosso, isso que o Marcelo falou mais cedo, né? O forte virou nosso porque a gente invadiu e tomou ele. E agora vocês têm a responsabilidade de defender e proteger. Mas eu acho que esse é um aspecto legal, assim, o Vermelho quando apresentou, eu acho que ele fez justamente o mais importante de um forte, que é o lore, mais do que a parte mecânica. Você poderia fazer essa batalha, eu quero concluir a campanha com uma batalha épica envolvendo os personagens. Poderia fazer essa batalha em campo aberto. Podia. Entendeu? Mas você quer dar uma significância simbólica para aquilo, você quer ter uma justificativa, você quer ter uma explicação de por que as pessoas estão fazendo a batalha daquele jeito, naquele lugar. E você está dando um local simbólico para aquilo. Quando você está construindo o cenário, isso aí, se você quiser utilizar, e o Vermelho faz a mesma coisa que eu, que é utilizar o mesmo cenário em várias campanhas. Ele vai narrar uma aventura no futuro, se ele quiser, e vai ter, os bardos vão poder ter a canção sobre a batalha do forte da fronteira. Ou, se o cara que assumiu, como é que é o nome do cara que vai assumir o forte, que quer assumir o forte? É o quê? O cara que quer tomar o forte pra ele. Como é que é o nome dele? É o regente. Não, sim, mas ele tem um nome, sei lá, Cleiton. Eu não lembro, é o Cleitinho. O Cleitinho. Então, assim, Cleitinho, o cara... bom de guerra. O Cleitinho bom de guerra. E aí o cara vai lá e ganha a guerra, e aí a canção vai ser sobre a batalha do forte do Cleitinho bom de guerra. Para que você tenha curiosidade, na história o forte é chamado de Lys, Forte Lys, e a família que cuida são os Baskerville. Então você pode ser a batalha do forte de Baskerville, vai ter o cão dos Baskerville. Foi por isso que o cara fez o personagem. É tipo o cão da montanha lá. É tipo o cão e o montanha no Game of Thrones. Mas você pode ter a batalha de Baskerville, ou a batalha do forte de Baskerville, ou a batalha do forte Lys. Então assim, isso ajuda a enriquecer o cenário. E novamente, você não precisa fazer isso em aventura. Na hora que você estiver construindo o seu cenário, você pode fazer com esse forte já foi tomado. Esse forte é tão importante estrategicamente que ele está no 5º nome. Ele já foi destruído e reconstruído 5 vezes. Porque toda vez que alguém ganha a guerra ali naquela região e toma o forte, ele é destruído na guerra e os caras reconstroem, dão nome, aí vem a próxima guerra, os caras tomam de volta, destrói, bota o novo nome do general que assumiu o posto, e assim sucessivamente. Vira o castelo do Monty Python, que o Luiz fez a piada no começo. Nessa altura, já é o 5º forte construído em cima dos anteriores. Então, assim, é legal pelo lore que você pode incorporar. Você prepara uma campanha, mas você já está pensando no lore que aquilo vai significar, no lore que aquilo vai construir. Eu tenho que aprender a fazer uma entonação diferente, porque às vezes eu acho que eu paro de falar, parece que eu vou continuar falando. Exato, Você parece as músicas do... Eu faço uma pausa repentina. É o que a gente fala que é acabar em alta. Que é quando você tá ouvindo a pessoa falando e a pessoa acaba em alto, você fala, ele vai continuar? E é uma bosta quando você corta o áudio nesse momento. Realmente parece que a gente cortou um raciocínio no meio, mas não, o raciocínio acabou. Esse é igual os episódios do Sopranos. Bem isso. Achei que o Vermelho ia falar assim, igual as vozes na minha cabeça. Não, elas não se calam. E o interessante é o seguinte, eu tive essa preocupação exatamente porque a gente falou quando falamos de fortes.
O forte não está lá gratuitamente. Você não coloca um forte gratuitamente lá. Ele está aí porque é um forte de fronteira, ok. Mas para essa história que eu estou narrando, por que foi esse forte? Porque ele faz parte do contexto do lore, ele faz parte da estrutura da história. Não há vitória para o grupo de personagens se esse forte cair. Então, precisou-se que esse forte tivesse um motivo para existir na história, para que ele fosse defendido, para que o grupo, enfim, tenha uma história realmente de sucesso ou de fracasso, dependendo do destino dessa localidade. Faça o mesmo.